Olá, vamos conferir os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal, aqui na TV Justiça. Plenárias está começando agora. Hoje vamos rever os principais momentos das sessões dos dias 11 e 12 de dezembro de 2013. Karina, na verdade, em termos de julgamentos, nós temos um único grande destaque, uma ação, na verdade, um processo que tem uma repercussão muito grande. O tema é financiamento de campanhas políticas. Exatamente. Tanto na quarta como na quinta-feira nós tivemos um único tema discutido nas sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal. A possibilidade de se confirmar, na verdade, a constitucionalidade do que diz tanto a lei das eleições como a lei dos partidos políticos acerca do financiamento por pessoas físicas e ou pessoas jurídicas, empresas privadas, nesse financiamento da campanha ou do financiamento de partidos políticos para fins eleitorais. Essa foi a grande discussão durante essa semana, na quarta e na quinta-feira, no plenário. O julgamento ainda não terminou. O ministro Teori Zavascki pediu vista, mas alguns ministros se anteciparam o seu voto para que depois fosse suspenso o julgamento para retornar esse tema ao plenário com o voto vista do ministro Teori Zavascki. Pois é, do que se trata exatamente esse tema? O destaque na semana do plenário, portanto, o início do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade que foi ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, em que foram questionados dispositivos da Lei dos Partidos Políticos e da Lei das Eleições, que permitem que empresas façam doações a candidatos e partidos políticos. Elas só podem doar até 2% do faturamento bruto da empresa registrada no ano anterior às eleições. Já pessoas físicas podem contribuir com até 10% do rendimento bruto do ano anterior. E o pagamento só poderá ser feito depois que o partido fizer o registro nos comitês financeiros dos partidos ou coligações. Para o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, as doações violam os princípios constitucionais do Estado Democrático de Direito, da cidadania, da igualdade, entre outros. O tema já foi objeto de audiência pública realizada no STF. Foram 2 dias em que especialistas, cientistas políticos, juristas, membros da classe política e entidades da sociedade civil organizada foram ouvidos. A Ordem dos Advogados do Brasil entende que as empresas não constituem um conceito de povo. Elas não são os cidadãos que compõem a nação. Logo, elas não podem contribuir a candidatos ou a partidos. As empresas, elas não podem ter partidos políticos. Para o Conselho, a contribuição de empresas não tem relação com o exercício da cidadania e pode tornar desigual o processo eleitoral. Por isso, pede a inconstitucionalidade de vários artigos das 2 leis. Uma delas define o limite para a contribuição. O mais rico participa mais e o mais pobre não pode participar. Essa forma de definição de quem pode e a quantidade que pode participar de acordo com a renda do ano anterior é uma forma censitária que deve ser evitada. O Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, PSTU, e a Secretaria Executiva do Comitê Nacional do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral vão participar como amigos da Corte. O relator é o ministro Luiz Fux. O parecer da Procuradoria-Geral da União foi no sentido de aceitar o pedido, ao contrário da Advocacia-Geral da União, que pede a improcedência. O julgamento desta ação já estava previsto na pauta da sessão desta quarta-feira, dia 11 de dezembro. A repórter Carla Lucena acompanhou a sessão. Ao votar pela inconstitucionalidade das doações de verbas por parte de empresas, o relator da ADI, ministro Luiz Fux, afirmou que não existem princípios para permitir o financiamento privado em campanhas eleitorais. Eu voto pela procedência do pedido veiculado no item E2 da exordial, assentando a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do artigo 31, que está aí a planilha distribuída, na parte também que autoriza, contrário do censo, a realização de doações por pessoas jurídicas a partidos políticos. E voto também pela declaração de constitucionalidade das expressões ou pessoa jurídica, constante no artigo 38.3,
e jurídicas incerta no artigo 39, caput, e parágrafo 5º, todos os preceitos da Lei 9.096. Já em relação às doações feitas por pessoas físicas, o ministro considerou que é preciso limite para não comprometer a igualdade. O relator propôs ainda que as normas continuem vigentes nos próximos 2 anos, mas caso o Congresso Nacional não legisle sobre os financiamentos de campanhas em 1 ano e meio, caberá ao TSE de forma excepcional regular a matéria. O presidente do STF, ministro Joaquim Barbosa, votou em seguida. Ele acompanhou o relator, mas divergiu em relação a essa modulação. A democracia não deveria ter um preço, mas é exatamente desse preço, desse custeio desmesurado, que a Corte terá que se debruçar. Cuida-se também de saber se os critérios de limitação das doações das pessoas naturais ofendem o princípio da igualdade, por exacerbar as desigualdades políticas. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil argumentou os motivos que levaram a AB a apresentar essa ADI. Segundo ele, a participação de pessoas jurídicas no financiamento de campanhas políticas contribui para a falta de transparência no processo eleitoral, além de influenciar as ações dos candidatos eleitos com apoio financeiro de empresas privadas. A Constituição Federal, em seu artigo 14, parágrafo 9º, aduz que a legislação deve proteger a legitimidade das eleições, contendo o abuso do poder econômico. O alto volume de recursos nas campanhas eleitorais, com o financiamento de empresas de forma lícita, impede a fiscalização das doações ilícitas. O advogado-geral da União fez a defesa dos artigos questionados pela OAB, da lei eleitoral e da lei dos partidos políticos. Segundo ele, a formatação do processo eleitoral está estabelecida na Constituição. Afirmou também que o processo político deve ficar a cargo do Congresso Nacional. O processo político, ele pressupõe uma dinâmica em que o Congresso Nacional deve exercer, no âmbito de sua competência, a organização efetiva desse processo, regulando não apenas o financiamento, mas também, além do financiamento, a questão da organização das despesas, a organização do processo de despesa e, fundamentalmente, com o modelo de transparência, de forma a identificar as identidades específicas. Bom, Karina, então o voto do ministro Luiz Fux foi no sentido da inconstitucionalidade tanto da doação de pessoas jurídicas como também de pessoas físicas. Exatamente. Para o ministro Luiz Fux, estaria havendo com essa possibilidade uma intervenção do poder econômico dentro desse poder político. E essa doação seria, de uma certa forma, contrária à essência da democracia. O ministro Luiz Fux acabou, de uma certa forma, seguindo a mesma linha do que o parecer da Procuradoria-Geral da República também já havia sinalizado. Durante a quarta-feira, o Procurador-Geral da República também se manifestou em sustentação oral e disse que pessoas jurídicas, empresas, não têm direitos políticos, não são cidadãos, não têm direito a voto, e sim interesses econômicos. E isso seria algo totalmente contrário à democracia. Nesse sentido, o ministro Luiz Fux acabou votando, portanto, pela procedência da ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Conselho Federal da OAB e, com isso, declararia inconstitucionais todas essas possibilidades, essa forma, na verdade não é a possibilidade, é a forma como se tem na lei hoje de financiamento dessas campanhas políticas, dessa intervenção econômica dentro do poder político. Uma questão bastante interessante, Karina, é o fato de que podemos resumir, inclusive, o espírito da votação, as questões colocadas em debate dessa forma, mas quando vemos o trabalho dos ministros, e por isso muitas vezes ele se estende na própria sessão plenária do Supremo Tribunal Federal e também em longos documentos, longos votos, é porque são vários dispositivos que estão contidos nessa legislação que são questionados. Existe necessidade de uma análise ponto a ponto para que se possa apresentar o voto em relação a todos esses pontos, e isso tem de ficar muito claro. Nesse sentido, o voto do ministro relator, Luiz Fux, ele foi detalhado em relação aos pedidos que foram apresentados na ação. E por isso, cada item em que ele acolheu ou não
esses pedidos, isso foi exposto ao longo dessa explanação que foi feita na sessão plenária da quarta-feira, depois da apresentação do relatório, das sustentações orais da tribuna e assim, aí sim, o voto dele como ministro relator. Vamos rever alguns destes tópicos colocados na sessão plenária da quarta-feira, inclusive aquela questão da modulação de efeitos proposta pelo ministro. Eu voto pela procedência do pedido contido no item E1 da peça vestibular para declarar a inconstitucionalidade parcial sem redução de texto do artigo 24 da lei, na parte em que autoriza, a contrário senso, a doação por pessoa jurídica a campanhas eleitorais. Ademais, eu voto pela inconstitucionalidade do artigo 24, parágrafo único, e do artigo 81, caput, e parágrafo 1º da Lei 9507/94, que está exatamente contrapondo-se à minha conclusão. Outro sim, eu voto pela procedência do pedido veiculado no item E2 da exordial, assentando a inconstitucionalidade parcial sem redução de texto do artigo 31, que está aí a planilha distribuída, na parte também que autoriza, contrário do senso, a realização de doações por pessoas jurídicas a partidos políticos. E voto também pela declaração de constitucionalidade das expressões ou pessoa jurídica, constante no artigo 38.3, e jurídicas, incerta no artigo 39, caput, e parágrafo 5º, todos os preceitos da Lei 9.096. Eu acolho também os pedidos deduzidos pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil para declarar a inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade do artigo 23, parágrafo 1º, inciso 1º da Lei 9504/97 e do artigo 39, parágrafo 5º da Lei 9096, com exceção da expressão e jurídicas, devidamente examinada no tópico anterior, quando se conjura a doação por pessoa jurídica. No caso, por razões de segurança jurídica e pela observância ao princípio da anterioridade eleitoral, eu proponho a modulação de efeitos da decisão com a manutenção da eficácia dos aludidos preceitos pelo prazo de 24 meses, exortando, em consequência, a atuação do legislador para que institua uma novel disciplina de doações a campanhas eleitorais por pessoas naturais. Isso por quê? Porque, evidentemente, o fundamento do meu voto leva à inconstitucionalidade, mas nós vamos ficar num hiato legislativo sem nenhuma regulação. Então, nesse período, essas situações peculiares, essa penúltima situação peculiar, fica mantida, como já fizemos aqui inúmeras vezes, por 24 meses, no tocante exatamente à doação de pessoa natural. E, finalmente, eu enfrento o uso de recursos próprios dos candidatos. E, de acordo com a legislação da regência, os candidatos podem ainda utilizar recursos próprios, cujos limites equivalerá ao valor máximo estabelecido pelo seu partido na forma da lei, com espectro no artigo 23, caput, parágrafo 1º, inciso 2º dessa tabela da lei 9.504, que eu já fiz distribuir. Nos termos da peça vestibular, a Ordem dos Advogados do Brasil aduz que o critério em discussão autoriza doações à campanha de milhões de reais que podem verdadeiramente decidir pleitos eleitorais. Assevera também que a adoção do referido critério perpetua a desigualdade ao conferir um poder político incomparavelmente maior aos ricos do que aos pobres. Conforme as teses aqui pretendidas, eu entendo que assiste realmente razão ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. A permissão de uso de recursos próprios por candidatos padece das mesmas inconstitucionalidades das normas autorizativas de doação de pessoas naturais. A questão da desigualdade é a mesma. Eu declaro a inconstitucionalidade parcial sem redução do texto do artigo 31 da Lei 9.096, distribuída, na parte que autoriza, a contrário senso, a realização de doações por pessoas jurídicas a partidos políticos. Voto também pela declaração de inconstitucionalidade das expressões ou pessoa jurídica constante do artigo 38, inciso 3º,
e a expressão "e jurídicas", incerta no artigo 39, caput e parágrafo 5º, todos os preceitos da Lei 9.096, com eficácia ex tunc, salvaguardadas as situações concretas consolidadas até o presente momento. Sob outro ângulo, no que concerne à doação por pessoas naturais, vislumbro na linha dos pedidos formulados pelo requerente a existência de interesse social que justifique a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. É que a supressão imediata dos critérios vigentes em discussão de doações de pessoas naturais provocaria um hiato normativo no tocante ao financiamento de campanha que agravaria o estado de inconstitucionalidade. Tal como já assentado no voto, a doação de campanha por pessoas naturais para campanhas eleitorais e uso de recursos próprios pelos candidatos não é em si incompatível com a ordem constitucional. Ao revés, a inconstitucionalidade está no modelo vigente que decorre, como apontado, dos critérios adotados pelo legislador, vale dizer, base de renda, razão pela qual seria pernicioso, sob o ângulo democrático e republicano, proscrever de imediato a possibilidade dessas formas de arrecadação de fundo para campanhas eleitorais. Acolho os pedidos formulados nos itens E3 e E4 da inicial para declarar a inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade do artigo 23, parágrafo 1º, incisos 1 e 2 da Lei 9.504/97 e do artigo 39, parágrafo 5º da Lei 9.096, com exceção da expressão "e jurídicas", devidamente examinada no tópico relativo à doação das pessoas jurídicas, com a manutenção da eficácia dos aludidos preceitos pelo prazo máximo de 24 meses. E, por fim, acolho o pedido constante no item E5 para recomendar ao Congresso Nacional a edição de um novo marco normativo de financiamento de campanhas, dentro do prazo razoável de 24 meses, tomando os seguintes parâmetros. 1. O limite a ser fixado para doações à campanha eleitoral a partidos políticos por pessoa natural deve ser uniforme e em patamares que não comprometam a igualdade de oportunidade entre os candidatos às eleições. 2. Idêntica orientação deve nortear a atividade legiferante na regulamentação para uso de recursos próprios pelos candidatos. E, finalmente, 3, em caso de não elaboração da norma pelo Congresso Nacional no prazo de 18 meses, voto por outorgar ao TSE a competência para regular em bases excepcionais a matéria. Então, esse é o voto pedindo vênia pela envergadura do tema, pelo tempo que me alonguei na sua leitura. Bom, Karina, como disse, são vários detalhes, mas que culminam, na verdade, dito de uma maneira resumida, na questão de ter sido um voto no sentido da inconstitucionalidade dos dispositivos, atendendo ao pedido que foi feito na ADI pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Mas há esse ponto específico da modulação, em que houve, inclusive, uma divergência por parte do ministro-presidente Joaquim Barbosa. Tudo isso na sessão plenária da quarta-feira. Do que se trata? Essa modulação de efeitos, ela vai trabalhar a partir de que momento essas normas deixarão de produzir efeitos no ordenamento jurídico brasileiro. Nós temos, então, uma previsão na Lei das Eleições e na Lei dos Partidos Políticos e, de acordo com o voto do ministro relator, essas normas que são declaradas inconstitucionais, mas, como ele diz, sem pronúncia da nulidade, elas continuariam a valer no ordenamento jurídico pelo prazo de 24 meses. Esse seria um lapso temporal que o Congresso Nacional teria para elaborar as normas de acordo com a Constituição, ou pelo menos dentro desses parâmetros que o próprio ministro acabou trazendo no seu voto. A partir desse momento, não havendo uma legislação que se sobreponha a essa legislação que, de acordo com o ministro, é inconstitucional, esses dispositivos, tanto da Lei das Eleições como a Lei dos Partidos Políticos, o TSE teria a competência para poder editar resoluções ou, enfim, regulamentar a matéria para que não ficasse, de uma certa forma, impossibilitado um financiamento, mas que isso acontecesse dentro da previsão, ou pelo menos do que se propõe, de acordo com a Constituição Federal. Para o ministro
Luiz Fux. Portanto, são inconstitucionais as formas de financiamento por pessoa jurídica, por empresas e por pessoas físicas, da forma como colocada na legislação vigente. E para não se ter um vácuo normativo, ele propõe, então, portanto, essa modulação de efeitos. Para que haja essa modulação de efeitos, portanto, é preciso que 8 ministros se manifestem, é preciso a votação de 2/3 dos ministros a favor dessa modulação para que ela possa se implementar. Do contrário, a decisão passaria a valer a partir da publicação da ata do julgamento do plenário do Supremo Tribunal Federal, tão logo finalizado esse julgamento. O ministro relator, o ministro presidente, Joaquim Barbosa, concordou com grande parte do voto do ministro Luiz Fux, exceto no que tange à modulação de efeitos para as pessoas naturais ou pessoas físicas, para o que ele entende que a forma prevista no ordenamento jurídico hoje, em que poderia se doar 10% do faturamento bruto de uma pessoa, ou com base no ano anterior às eleições, isso para ele seria absolutamente inconstitucional e não teria que haver modulação de efeitos. Isso tudo foi na sessão plenária da quarta-feira, já foi anunciado na própria quarta-feira, o ministro Joaquim Barbosa disse que já tinha informação de que o ministro Teori Zavascki pediria vista no julgamento da constitucionalidade do financiamento de campanhas políticas. Na sessão plenária da quinta-feira, tivemos a continuidade desse julgamento, porque, apesar do pedido de vista do ministro Teori Zavascki, que já estava anunciado, 2 ministros pediram para fazer o adiantamento de voto. No total, 4 ministros, portanto, já votaram pela inconstitucionalidade desse tipo de financiamento. O ministro Dias Toffoli iniciou seu voto dizendo que o debate sobre o financiamento de empresas em campanhas políticas tem importância jurídica e social, além de contribuir para o desenvolvimento democrático brasileiro. O ministro acompanhou o relator no sentido de proibir a doação de verbas privadas a candidatos. Segundo ele, o processo político não pode sofrer a influência do poder econômico. Na verdade, a denominação correta não é financiamento de campanha, não é financiamento partidário. No fundo, é verificarmos quem financia a democracia. Se é o povo, o seu ator e o seu responsável, o seu detentor do direito, na forma do parágrafo único do artigo 1º da Constituição, todo poder emana do povo, que o exerce através de representantes eleitos ou na forma direta prevista na Constituição. Senhor presidente, é este o ponto. Ou o povo financia a democracia, ou será o poder econômico ou o poder financeiro. Não há justificativa constitucional para a participação de pessoa jurídica no processo eleitoral brasileiro, em qualquer fase ou forma, já que não podem exercer a soberania popular. Não podem votar, não podem ser votadas. E quando se junta isso ao fato das pessoas jurídicas poderem ter capital estrangeiro, poderem ser administradas por estrangeiro, captarem empréstimos em bancos oficiais, estarem coligadas com empresas concessionárias de serviços públicos, estarem coligadas, consorciadas, ou fazerem parte de uma holding de concessionária de serviços públicos, e aceitar a participação delas no processo eleitoral, eu penso que é deturpar o Estado democrático brasileiro. Por isso, senhor presidente, em um primeiro passo, sem adentrar na questão relativa à eventual modulação, ainda vou também refletir sobre isso, e sem dizer que eu estou fechado a ouvir ponderações contrárias, e o colegiado impõe isso a nós, a refletirmos mais sobre o tema, e um tema extremamente relevante como esse. No momento, eu voto pela procedência da ação. Já sobre o prazo proposto pelo relator de que as normas questionadas continuem vigentes ainda nos próximos 2 anos,
O ministro Toffoli disse que votará após o pronunciamento dos demais ministros. A sessão seguiu com o voto do ministro Luiz Roberto Barroso. Ele também acompanhou o relator e considerou que o modelo atual estabelecido nas leis vigentes é inconstitucional. De acordo com o ministro, cabe ao Congresso Nacional criar um novo sistema eleitoral que contemple o financiamento de campanha por parte das empresas. Nós temos um sistema eleitoral que comporta eleição proporcional, lista aberta e financiamento empresarial, que é um foco contínuo de antirrepublicanismo e de corrupção no país. E se nós olharmos em qualquer plano de governo da Federação Brasileira, existem problemas graves associados ao financiamento eleitoral. Eu quase diria, para qualquer lado que se olhe no Brasil, há problemas associados ao financiamento eleitoral. O julgamento foi suspenso com pedido de vista do ministro Teori Zavascki e deve ser retomado no ano que vem. E claro, quando tivermos o retorno deste tema ao plenário do Supremo Tribunal Federal, nós estaremos acompanhando ao vivo, direto do plenário, e claro, também no Plenárias. Sendo que nós temos ainda na próxima semana, Karina, mais um encontro marcado, inclusive encerrando este ano de 2013 em termos de trabalhos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Encontro marcado na próxima quarta e quinta-feira, ao vivo, no direto do plenário e no final de semana com plenárias. Muito obrigado pela sua companhia, como sempre. E continue conosco na TV Justiça.